Rocket! Estamos começando mais um vídeo no Firula TV e hoje analisando a convocação do professor Tite para a Copa do Mundo, que acontecerá no mês que vem. Seleção brasileira convocada, 23 nomes. Sem mais delongas, vamos ao vídeo. Bom, começando pelos goleiros, convocados Alisson da Roma, Ederson do Manchester City e Cássio do Corinthians. Não muitas polêmicas, quem acompanha a live sabe a minha preferência pelo Vanderlei, não só pelo futebol apresentado, mas pela consistência. São várias temporadas demonstrando um nível de atuação muito bom do nosso grande holandês Vanderlei. Mas também convenhamos que não é nenhum crime convocar o Cássio, e também tem o fato de ser o terceiro goleiro, então a chance do Cássio jogar uma Copa do Mundo é muito baixa. Alisson e Ederson são notavelmente os nossos melhores goleiros, nossas melhores opções para essa posição. Então acho que pro gol tudo certo. Alisson, Ederson com capacidade de desempenhar um grande futebol, e o Cássio, enfim, vai conhecer a Rússia. Pra zaga, pra mim, pelo menos, também muito pouca contestação. Marquinhos, Thiago Silva e Miranda são incontestáveis. E aí, como quarta opção, ainda você tem o Jeromel, que aproveitou muito bem a oportunidade para ocupar essa posição de quarto zagueiro. Durante muito tempo o Rodrigo Caio esteve próximo, não tanto pelas suas atuações pelo São Paulo, mas muito por ter uma característica de jogo diferente dos demais zagueiros. É um zagueiro que sabe sair jogando e pode desempenhar outras funções, como primeiro volante, até mesmo como lateral, enfim. E o Tite talvez via isso nele, mas as atuações pelo São Paulo, enfim, eram muito ruins. O Gil chegou a ter oportunidade também, mas convenhamos, futebol chinês e o próprio futebol do Gil também não é compatível com a seleção. O Gemerson foi um que esteve muito próximo de ter essa vaga, também não aproveitou, fez atuações inconsistentes pela seleção, enfim. Jeromel chegou na reta final de preparação e conseguiu a vaga. Para a lateral direita, aí o grande problema, o grande vazio dessa seleção. Nas lives eu sempre falava, se alguma coisa acontecer com o Daniel Alves, a gente tá lascado. E não deu outra. Daniel Alves de fora da Copa, sem nenhuma chance de jogá-la. Danilo e Fagner convocados são os nomes que eu acreditava que seriam convocados. Na última live eu até comentei isso. Eu ainda tinha algumas esperanças de ver o Fabinho do Mônaco ocupando essa posição, mas como ele não havia sido lembrado pelo Tite nesses seus 2 anos, dificilmente o Fabinho seria lembrado agora na convocação final. Então Danilo e Fagner, e o Danilo provavelmente titular nas últimas partidas com a seleção brasileira, foi ele quem recebeu mais oportunidades pela lateral direita e não o Fagner. E ainda tem a questão do Fagner estar voltando de lesão, né? Ele ainda não se recuperou totalmente, vai poder voltar a treinar e jogar somente no final desse mês, e o Danilo tá aí jogando na temporada. Tudo bem que não é um titular absoluto do Manchester City, mas acho que dá pra jogar e não comprometer muito. Lógico que a seleção perde muito, a diferença entre o Daniel Alves para os seus reservas é muito grande, seja Danilo, Fagner, Rafinha, enfim, seja quem fosse convocado para disputar a Copa do Mundo na lateral direita no lugar do Daniel Alves, ia ser uma disparidade muito grande com o titular, mas enfim, Danilo acho que dá para jogar e não comprometer muito. Para a lateral esquerda, Felipe Luiz e Marcelo incontestável hoje, aliás, para mim, melhor lateral esquerdo do mundo. E o Felipe Luiz, talvez essa tenha sido uma decisão muito difícil para o Tite, porque você tem Felipe Luiz e Alexandro, 2 laterais esquerdos de altíssimo nível, com características diferentes, né? O Alexandro um pouco mais próximo do Marcelo, um lateral mais ofensivo, mas que defensivamente também se sai bem, principalmente pela altura, enfim, tem um bom senso de colocação, e na frente é muito ativo. Já o Felipe Luiz não é tão ativo assim na frente, mas atrás ele é muito mais seguro, tanto quanto o Alexandro, quanto o próprio Marcelo. Então, laterais de níveis semelhantes com características diferentes. Se fosse o Tite, eu teria levado o Alexandro por ele ser mais similar ao Marcelo. Então, uma eventual perda do Marcelo ou alguma suspensão, enfim, algum tipo de problema com o Marcelo, você teria a oportunidade de colocar um lateral de ótimo nível com uma característica parecida. Enfim, assim, não mudando tanto o jeito da seleção jogar. Mas também, por outro lado, é inteligente você ter
jogadores com características diferentes no banco, porque se em determinado momento do jogo a seleção brasileira precisar mudar de característica, você tem ali um jogador de alto nível que pode fazer algo diferente. Então, enfim, é meio que um paradoxo ter alguém com a mesma característica ou ter alguém com característica diferente. Mas, enfim, nada a comentar ou nada a criticar, ambos excelentes jogadores. Agora indo pro meio, os dois volantes, Casemiro e Fernandinho, nada a acrescentar, nada demais, acho que são as duas melhores opções. Você tinha o Fabinho do Mônaco também que poderia aparecer, mas como eu já disse, na lateral direita o Fabinho não foi testado nesses 2 anos com o Tite, então era muito difícil imaginar que agora, na última convocação, ele seria lembrado. Portanto, Casemiro e Fernandinho acho que tá muito bem aí. Para os meias centrais, que vão ser aqueles dois que vão jogar à frente do primeiro volante no 4-1-4-1 do Tite, 4 nomes: Paulinho, Renato Augusto, Fred e Felipe Coutinho. Ou seja, na entrevista coletiva até o Tite falou bastante sobre isso e deixou muito claro onde pretende utilizar o Felipe Coutinho nessa Copa do Mundo. Lógico, o Felipe Coutinho continua sendo uma opção para jogar pelo lado de campo, seja o lado direito ou no lado esquerdo, se tiver necessidade, mas ao menos na convocação o Tite deixou muito claro que a prioridade do Felipe Coutinho para jogar é como meia central, como meia interior, como jogou nos últimos amistosos, como jogou algumas vezes já nessa temporada pelo Barcelona, e eu gosto dessa opção. Gosto muito do Felipe Coutinho jogando por ali. Eu só temo a escalação dele ao lado do Paulinho. Quando jogava Renato Augusto e Paulinho, o Renato Augusto cadenciava muito mais as suas subidas. Ele tinha um certo entrosamento com o Paulinho para não deixar a equipe desguarnecida nos contra-ataques. E a gente sabe que o Paulinho gosta de subir para ataque e por vezes uma perda de bola pode gerar um contra-ataque, um buraco no meio de campo, e isso é sempre muito perigoso. E jogando o Felipe Coutinho e Paulinho, algum dos dois ia ter que cadenciar um pouco mais a subida. E, enfim, conhecendo já o futebol do Paulinho, o Paulinho não é de medir esforços para entrar na área, para tentar fazer gols. O Felipe Coutinho é um jogador que é extremamente criativo, então seria um desperdício de qualidade ficar segurando o posicionamento dele. Então, ambos atuando juntos, eu não vejo com tão bons olhos, assim. Eu já acho um pouco inconcebível, a não ser contra as seleções visivelmente mais fracas, né, que o Brasil, aliás, vai enfrentar nessa primeira fase. Nesse caso sim, mas contra as seleções mais fortes eu acho um pouco perigoso. Eu gosto muito mais da ideia de um Felipe Coutinho, ou talvez um Fred, ou Felipe Coutinho pela ponta mesmo, Fred, Paulinho, o próprio Fernandinho pode jogar por ali, enfim. Felipe Coutinho e Paulinho já... Bom, antes de falar das pontas, falar do centroavante, que é outra posição que não tem muita contestação, não tem muito o que falar. Firmino e Gabriel Jesus, ambos são as nossas melhores opções, jogando muito bem. Acho que a discussão é para ver quem vai ser o titular na Copa. O Gabriel Jesus vem sendo titular com o Tite, desempenhando um futebol muito bom, por mais que às vezes no City ele não jogue com tanta frequência. Recentemente vem jogando sim, desde que se recuperou da lesão, mas não é um titular absoluto do City, enquanto que o Firmino é titular absoluto do Liverpool e um dos jogadores mais importantes, talvez depois do Mohamed Salah, seja o jogador mais importante do Liverpool ao lado do Mané. Já o Gabriel Jesus tem um pouco de dificuldade ali no Manchester City, até pela quantidade de grandes jogadores que tem na equipe. Mas na seleção brasileira, enfim, as características do Gabriel Jesus favorecem muito a ele, favorecem muito a seleção. Vamos ver como ambos vão chegar na Copa. E agora o último setor, as pontas, que aí tem pra mim a grande contestação. Douglas Costa, William, Neymar e Taison. Assim, o Taison, é complicado falar do Taison. Muita gente ouve falar o nome do Taison, já dá aquele arrepio. Eu vi muita gente se descabelando nas redes sociais, até mesmo antes, quando o Taison era convocado. Não foi novidade ver o Taison nessa lista, aliás, não foi surpresa, melhor dizendo, porque ele já vinha sendo convocado pelo Tite, a gente sabe disso. A gente só esperava que na convocação final o Tite tomasse uma outra atitude, colocasse algum outro nome ao invés do Taison. Pra mim, aí sim é o grande erro do Tite, na minha opinião. Eu
concordar ou não concordar com todos os nomes dessa lista, acho que não faz muito sentido. Tem alguns nomes que eu até mesmo falei, o Alexandro eu levaria no lugar do Felipe Luiz, talvez o Vanderlei no lugar do Cássio, mas não são mudanças tão significativas ou que alterem muito a qualidade do time. Então nesse caso eu não discuto muito. Agora o Taison sim, não só pelo futebol dele, que eu acredito estar abaixo, o Taison não é a porcaria que todo mundo fala, mas visivelmente está abaixo dos companheiros ali da posição. E é um jogador que não vai jogar a Copa, a não ser que entre numa partida em que o Brasil vai estar ganhando confortavelmente, enfim. Não é um jogador que tem capacidade para sair do banco e mudar uma partida. E acho que o Tite perdeu uma grande oportunidade de convocar um outro jogador de outra posição. Eu acho que não tinha necessidade de levar o Taison, não só pelo futebol, mas também pelo fato de ele ser um jogador de lado de campo. Acho que o Brasil já tem muitos jogadores de lado de campo. Você tem o Neymar, você tem o Douglas Costa, você tem o William. Fora esses, o Felipe Coutinho pode jogar pelo lado do campo, o Gabriel Jesus pode jogar pelo lado do campo, o Firmino pode jogar pelo lado de campo. Então o Tite perdeu uma grande oportunidade de levar um jogador com outra característica. Se fosse o Tite, eu teria levado o Arthur do Grêmio, que é um jogador de meio de campo, de construção e que joga em todas ali naquele setor, seja defendendo, seja criando, e de quebra ainda pode quebrar ali um galho numa lateral. É um jogador extremamente versátil pelo meio, inteligente, com bom passe, com bom senso de marcação, enfim. E num torneio curto é muito importante você ter jogadores versáteis no banco, que podem entrar, jogar numa determinada função e acontecendo algum imprevisto durante a partida, você, sem fazer nenhuma alteração, sem gastar alteração, conseguir corrigir ali algum problema tático ou ocupar um setor que está meio desocupado do campo, enfim, com esses jogadores versáteis. E a seleção não tem tantos assim. Acho que o Arthur seria um ótimo nome para a seleção justamente por ter essa característica. Ou, se não quisesse levar o Arthur mais no meio de campo, o Tite também perdeu a oportunidade de levar um centroavante de área, que a seleção não tem, e é importante a gente ter opções diferentes no banco de reserva. Levar um Jonas, um William José, um jogador que para subir de cabeça na área, tentar fazer o pivô, que a seleção não tem jogadores dessas características. Enfim, o Taison, para mim, é um grande erro, pois é um jogador que não jogará, não terá grande importância durante o torneio, a não ser completar o treino, na minha visão, pelo menos. Tomara que eu esteja errado, mas é o que eu penso hoje. E o Tite poderia ter um membro valioso no banco, um cara que, dependendo da circunstância, poderia sim ser útil dentro da partida. Então, aí é o grande erro do Tite para mim. Perdeu a oportunidade de deixar o banco de reservas da seleção com mais variedade e com mais opções de qualidade para suprir, às vezes, alguma necessidade durante a partida. Bom, galera, eu vou encerrando por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Essa foi a minha opinião completa sobre a convocação do Tite. Enfim, apesar de eu criticar a convocação do Taison, eu não achar adequado, foi, em geral, uma boa convocação. Acho que os nomes eram esses mesmo que a gente esperava. Talvez o Arthur era um que eu, pelo menos, tinha expectativa. Eu achava que ele ia para a Copa, mas, enfim, acabou ficando de fora. Mas é uma boa convocação e, apesar, como eu mesmo já disse, da convocação do Taison, não acho que compromete muito a seleção, né? Acho que a gente tem bons nomes ali no banco para entrar e fazer algo diferente. Temos um excelente time titular. A questão da lateral direita é o que mais me preocupa, mas eu ainda acredito que o Danilo pode jogar sem comprometer. Claro, não vai manter o nível do Daniel Alves, mas pode fechar a linha de 4 ali, até dar um pouco mais de liberdade para o Marcelo subir pela esquerda, enfim. Mas, em geral, acho que foi uma convocação razoável, sem problemas, sem se descabelar. Agora é só aguardar o mês que vem, o início da Copa. O Brasil estreia dia 17 contra a Suíça. Domingão, aquele churrascão em casa, cerveja aí, ver o Brasil na Copa. Enfim, grande abraço a todos vocês, brigadão e valeu!